chave da Península Balcânica. O terreno era selvagem e montanhoso, mas duas rotas comerciais históricas passavam por ele junto à conexão das trincheiras de Morva e Maritsa, na Europa Central, com o Mar Egeu. A fronteira norte da Sérvia era protegida por barreiras naturais, os rios Drina e Danúbio. Não dava para cruzar nenhum dos dois, e em 1914 a única ponte sobre o Danúbio na Sérvia era em Belgrado. Os sérvios começaram a se mobilizar no dia 26 de julho de 1914. O chefe de Estado austríaco Konrad von Hotzendorf percebeu, apesar de sua vontade de ir à guerra, que o exército não estava preparado para o serviço. Ele também tinha que organizar 8 corporações na fronteira russa. A Áustria queria uma guerra, e no dia 28 de julho ela teve uma, quando a dupla monarquia declarou guerra à Sérvia. Um dia depois, navios de guerra austríacos no Danúbio cercaram Belgrado quando o seu 2º, 4º e 6º exércitos, comandados pelo general Oskar Potiorek, preparavam-se para atravessar os rios Sava e Drina. Os sérvios, com 450 mil homens apoiados por montenegrinos parcialmente treinados, todos sob o comando do marechal Rodmir Putnik, resolveram vender as suas vidas. Putnik, com 720 quilômetros de fronteira com a Áustria e a Bulgária para defender, previu corretamente as principais linhas de ataque austríacas e esperava-os em sua direção. No dia 12 de agosto, os austríacos invadiram a Sérvia, acreditando que o exército multinacional de Habsburgo iria esmagar os sérvios de forma rápida e punitiva. Em 9 dias de luta feroz, os sérvios expulsaram os austríacos de volta às suas linhas de partida na Batalha de Jadar e avançaram para a Bósnia em grande velocidade. Os austríacos fugiram desordenadamente. No dia 7 de setembro, Potiorek tentou de novo, forçando os sérvios, que estavam muito espalhados, a saírem da Bósnia. No começo de novembro, tudo parecia resolvido. Em maior número, eles forçaram os sérvios a sair de Belgrado no dia 29 de novembro. No dia 3 de dezembro, Putnik, que completou uma retirada ordenada no sudoeste, se virou e contra-atacou na linha do rio Kolubara o rei Peter, ainda na linha de frente com seu rifle de 50 recargas de munição. Os austríacos novamente fugiram desordenados no dia 15 de dezembro. As patrulhas sérvias estavam de volta a Belgrado, onde o rei rezava na catedral. A terceira invasão austríaca tinha falhado horrivelmente, com a perda de 41 mil prisioneiros e 133 canhões. O azarado Potiorek foi substituído pelo arquiduque Eugênio. A campanha sérvia nunca foi mais do que um coadjuvante à grande batalha dos poderes centrais na frente russa. Lá, a guerra era feita em grande escala. A maior parte do exército austríaco-húngaro marchou para o leste para encontrar a ameaça russa que se formava. Esses homens marchavam com confiança, pois acreditavam em seu aliado, a Alemanha, que aumentava a sua moral. O resto deste exército marchava com menos entusiasmo, pois a maioria deles, quase 50%, era de eslavos do sul, rutênios ou tchecos. Poucos sabiam mais dos alemães do que os 80 comandantes militares. Muitos não desejavam se juntar a uma luta pela glória do decrépito Império Habsburgo. A vitória alemã em Tannenberg trouxe ao comandante-chefe austríaco Marechal de Campo Konrad von Hotzendorf alucinações sobre uma vitória austríaca do mesmo calibre. Hotzendorf achou que a oportunidade era contra grupos de exércitos russos no sul. No dia 3 de setembro, os exércitos russos e austríacos se enfrentaram na cidade de Lemberg. A luta foi selvagem, com ambos os lados tendo uma perda muito grande de soldados. Mas no dia 11 de setembro, Hotzendorf aceitou a derrota. Com uma alta taxa de feridos e mais de 100 mil homens feitos prisioneiros, Hotzendorf iniciou sua retirada de 320 quilômetros. Uma mancha significativa se deu na reputação austríaco-húngara. Os oficiais alemães duramente observaram: estamos presos a um cadáver. Os alemães tinham todo o direito de ficar preocupados. A incapacidade dos austríacos de conter a ameaça russa teve sérias implicações para os planos de batalha alemães em ambas as frentes. A perseguição russa das tropas de Hotzendorf levou os russos às montanhas carpatianas. Mas os russos tinham problemas de coordenação. Quando os comandantes russos se encontraram com o grão-duque Nikolai no dia 29 de novembro,
O general praticamente seguiu em retirada quase todo o caminho até o Vístula, para reagrupar, reabastecer e restaurar as unidades estacionadas em Lodz, esperando pelo ataque alemão que ele acreditava ser iminente. Para fazê-lo, iria expor o flanco norte no fronte sudoeste, obrigando-o a retirar-se também. O comandante do fronte sudoeste, Ivanov, rejeitou o plano. Suas forças detiveram os austríacos ao norte de Cracóvia e tiveram conquistas consideráveis ao sul e ao norte dela. Então, ele defendeu outra ofensiva. O grão-duque aceitou o plano de Ivanov para o 9º Exército atacar Cracóvia pelo norte e o 3º Exército pelo sul, cada um com 4 corporações, enquanto 2 corporações do 8º Exército mantinham a pressão nos carpatianos para prevenir que os austríacos reforçassem Cracóvia. Os 4 francos exércitos de Conrad, entre o Vístula e os carpatianos, foram superados em número em quase 2-1. E com Brusilov quase entrando na Hungria, o coração da dupla monarquia estava totalmente ameaçado. Então, Conrad enviou parte do 4º Exército comandado pelo arquiduque Joseph Ferdinand a uma divisão alemã com força total ao sul de Cracóvia, em direção ao flanco esquerdo do 3º Exército, iniciando a Batalha de Limanova-Lapanov. As 4 infantarias e 3 cavalarias do general Rod avançaram entre 3 e 6 de dezembro, forçando Radko Dmitriev a parar e procurar a ajuda de Brusilov. Brusilov enviou então a 8ª e 24ª corporações no flanco direito de Rhodes, e a batalha entrou em sua segunda fase no dia 8 de dezembro, com os russos tentando flanquear Rhodes pelo leste. Eles não tiveram sucesso, e a remoção de 2 corporações de Brusilov, que deixou apenas uma para enfrentar todo o 3º Exército austríaco. No dia 15 de dezembro, os russos tiveram que se retirar para uma linha menor junto ao rio Dunajec. Algumas divisões russas sofreram perdas de 70%, e os austríaco-húngaros tiveram mais sucessos que fracassos. A Áustria ficou firme, mas nunca mais seria tão bem. No dia 29 de setembro, enquanto os austríacos lutavam em Lemberg, os alemães fizeram uma corrida para Varsóvia, o centro de operações do exército russo. No dia 9 de outubro, uma mensagem de rádio russa interceptada relatou que 7 corporações russas estavam na região de Varsóvia para armar uma armadilha para as 2 corporações alemãs que avançavam. No dia 10 de outubro, uma cópia do plano russo encontrada em um oficial morto mostrou a Ludendorff que não só a ala esquerda do 9º Exército estava ameaçada pela região de Varsóvia, mas a sua direita também estava exposta pelo 4º e 9º Exércitos russos em cabeças de ponte do lado oeste do Vístula. No dia 11 de outubro, Ludendorff ordenou que Mackensen preparasse a retirada. Com a primeira batalha de Ypres iminente, Falkenhayn só podia poupar uma corporação do oeste para proteger a Prússia Oriental. Os russos estavam agora muito bem posicionados para pressionar von Mackensen. No dia 19, os alemães começaram uma retirada e uma semana depois, Ludendorff ordenou um rápido toque de recolher de uns 96 quilômetros para alinhamento entre Kielce e Radom, para evitar que fossem cercados. No fim de outubro, os russos tinham esgotado seus suprimentos e a Batalha de Varsóvia tinha acabado. Os alemães perderam todas as suas conquistas iniciais. Von Mackensen escapou da armadilha do Grão-Duque, mas no contexto geral, os russos levaram a melhor. O inverno chegou na planície russa e deu fim ao progresso dos 3 exércitos. Homens estavam satisfeitos em cavar buracos no chão e esperar pela primavera. Ludendorff refletiu. A campanha de 1914 não trouxe uma decisão. E não vejo como uma seria possível em 1915. No inverno de 1914, visões de uma vitória rápida sumiram nas planícies geladas da Rússia. Conforme os russos faziam a contagem do que havia acontecido nas campanhas de 1914, os números ficavam piores do que os dos franceses. A devoção e tenacidade mostrada pelo soldado russo era frequentemente desperdiçada por corrupção, erros de julgamento ou pela falta de recursos. Entretanto, o czar ainda acreditava na causa. Meu querido exército já demonstrou tantas provas de valor que a vitória não nos escapará. Devemos ditar a paz e estou determinado a continuar a guerra até que os poderes centrais estejam destruídos. Nenhum congresso vai mediar em cima de mim.
O inabalável czar colocou seu destino menos nas mãos do exército e mais nas mãos dos diplomatas.